Alô, querido aluno, seja bem-vindo à nossa próxima aula. Essa vai ser uma aula extra que eu estou lançando aqui hoje no dia 16/7, depois que eu já finalizei o curso, mas como eu te falei, de tempo em tempo, eu vou encaixar algumas aulas extras dentro do nosso curso, se eu achar que é algo relevante para o nosso curso, tá certo? Então, considere isso, né? Vou procurar de tempo em tempo fazer essas melhorias no curso. Eu vi um vídeo bem interessante, né, do Fabrício Lima, da Power Tuning, de um laboratório que ele fez, que tem impacto na performance de algumas queries, e isso pode ser bastante útil aí no seu dia a dia, certo? Queria agradecer aqui ao Fabrício e a Power Tuning por estar sempre lançando coisas bem interessantes aí na internet, no YouTube. É um cara bem bacana. Tá? E eu resolvi fazer o mesmo teste até para checar se realmente aquilo que foi apresentado era de fato verdadeiro em todos os cenários, né? Inclusive que isso poderia servir aqui para o nosso curso. Tá? E realmente no meu laboratório se demonstrou bastante eficaz. Tá? Eu vou replicar aqui para você, certo? Eu peguei até o código do laboratório dele que ele disponibilizou no YouTube, fiz pequenas mudanças, tá? E vou repetir aqui e colocar no curso para você verificar se no seu ambiente vai ter impacto também. Bom, então, legal aí, obrigado Fabrício, tá? Você é 10, tá? Continue sempre atuante aí na internet, ajudando a galera aí que mexe com SQL Server, tá bom? Bom, vamos lá. De que se trata esse laboratório? Você já deve ter passado por situações onde você trabalha com sistemas, ou mesmo você desenvolve algumas queries que você precisa utilizar o like, né, com o coringa dos dois lados, certo? Então, por exemplo, aqui um exemplo aqui tradicional, né? Você dá um select, asterisco from campo tal, where esse campo, like, coloca um like e o campo de busca e usa esse coringa aqui dos dois lados. Isso faz com que o SQL Server, mesmo que tenha índice por aquele campo, o SQL Server, o otimizador de query, não consegue utilizar aquele índice e assim ele vai fazer um index scan, né, em toda a tabela, buscando aquela informação, porque ele não sabe o início do dado, que se tivesse um índice, ele iria resolver. Exemplo, um like dessa forma, né, como nós já vimos em aulas passadas. Tá? Por exemplo, poderia ser aqui like Maria, né, e aí ele saberia que, bom, eu vou lá direto, se tiver um índice, eu vou direto na Maria, que vai estar ordenado, e eu sei que eu, dali para diante, eu busco todas as Marias, né? Maria Tereza, Maria, mas tem que começar com Maria. Então essa busca já vai usar um índice. Mas se eu faço dessa forma, um like, ele não sabe se a Maria está no começo, se a Ana Maria está no pedaço de um nome, poderia ser Ana Maria, se está no final. Então ele vai ter que fazer uma busca em toda a tabela. E isso tem um alto custo dependendo do tamanho dessa tabela. Certo? O que foi muito interessante foi como que a gente pode ter um grande ganho em termos de performance dependendo da collation que foi utilizada no momento que você criou o banco de dados. Certo? Então, quando você cria um banco de dados, você vai definir qual é a collation utilizada. Certo? Collation
os tipos de caracteres, tá, que aquele banco pode aceitar. Né? Latim, asiática, enfim. Tá? E ocorre que muitas vezes, e eu já vi isso em várias bases de dados, você utiliza a collation que é padrão do Windows, que é Latim 1, por exemplo, as línguas latinas. O padrão é Latim 1 do Windows. Então você pode ter momentos que você tenha criado, ou alguém tenha criado base de dados com esse collation. Tá? Quando isso acontece, você tem um problema de performance usando esses likes, essas queries com likes, com o coringa dos dois lados. Quando você usa esse tipo de collation do Windows, ao invés de usar o collation do próprio SQL Server, né, você tem um problema quando, por exemplo, você cria uma tabela. Quando você cria uma tabela onde esse campo, por exemplo, é um char ou um varchar, aqui, ó, por exemplo. Por quê? Porque o padrão do Latim 1 do Windows é utilizar Unicode. Né? Então, quando você cria um banco de dados e o seu banco de dados está usando o collation Latim 1 do Windows e não do SQL Server, ele vai utilizar Unicode, certo? Que seria o nvarchar aqui. Ele internamente está trabalhando com Unicode. Quando você vai criar uma tabela, e se você criar uma tabela com varchar ou char, isso causa uma necessidade, né, do SQL Server fazer uma conversão implícita, porque o seu banco de dados está com Unicode e você está criando tabelas com campo de descrição, por exemplo, que vai ser utilizado na busca, char ou varchar, ou seja, não Unicode. Então, quando o SQL vai fazer uma busca, né, e tem que fazer uma conversão implícita do tipo de dados, existe um gasto muito maior de CPU e, por consequência, do tempo de execução. Se você aqui criasse nvarchar, já não teria esse problema, porque o SQL não teria que fazer essa conversão implícita, porque o banco estaria com Unicode e a sua tabela também, e esse campo também com Unicode, por causa desse N, certo? Bom, mas isso já pode ser uma realidade. Você já pode estar trabalhando com um banco de dados que foi criado com esse padrão, Latim 1, ao invés de usar os collations do próprio SQL Server. E aí, como é que você pode checar isso e tentar resolver esses problemas de forma pontual nas suas queries? Eu vou fazer uma demonstração aqui para você sobre esse problema. Então, eu vou criar aqui um banco de dados via script. Tá? Vou jogar num disco, certo? Vou criar aqui, vou mandar executar. Deixa eu ver se eu estou conectado. Não, eu estou desconectado. Deixa eu fechar essa janela aqui e vou conectar novamente. Fechei a janela e vou conectar novamente. Pronto. Então, vou criar esse banco. Vai demorar alguns segundos. Se demorar mais tempo, eu dou uma paradinha aqui na gravação e retorno logo a seguir. Então ele está criando aqui no disco D, está criando o banco aqui, ó. Um banco que vai ter 2 GB de MDF e
500 megas de LDF, de log. Certo? Pronto, já foi criado. Se eu vier aqui, dar um refresh, o banco está aqui. Se eu vier aqui em propriedades do banco, vou vir aqui em Option. E olha aqui, ó, famigerado Latin 1. Tá? Latin 1 General. Certo? Deixa eu mudar aqui o Recovery Model para Simple. Isso não tem nenhum impacto. Certo? Então, dá uma checada nos seus bancos de dados. Se os seus bancos de dados estão com esse collation aqui, Latin 1. Tá? O ideal era estar como SQL. SQL, Latin 1, tá? Para evitar esse tipo de questão. Tá? Aqui, ó, SQL. Então você teria aqui um Latin 1 também, ó, Latin 1, certo? Aqui, ó, exatamente aqui, ó, SQL Latin 1. Bom, mas por padrão, como eu não, na criação aqui, eu não indiquei qual seria a minha collation, você viu que por padrão ele criou essa collation aqui, trazendo o padrão do próprio Windows, do próprio servidor, que é esse padrão aqui, ó, tá? Latin 1. Muito bem. Eu vou conectar a essa base de dados e vou criar a nossa tabela. Tá? Repare só aqui que o campo descrição é um varchar, certo? Que é exatamente o pulo do gato, porque ele criou o banco de dados com o padrão Encode para aceitar todos os caracteres do mundo. Então, criei. Vou dar um insert aqui, uma tabela de teste. E vou executar aqui, botar aqui Go 15 e vou dar um insert aqui numa outra tabela, na mesma tabela, para preencher mais dados. Tá? Deixa eu verificar o tamanho dessa tabela, quanto que ficou. Vou aumentar mais um pouquinho, vou botar para mais 5 aqui, que eu quero que essa tabela tenha um volume um pouquinho maior para fazer esse teste. Quanto maior for a tabela, mais impactado vai ser e mais ganho vai ter. Tá? Você imagina as suas tabelas aí grandes que você tenha, e se porventura você tem códigos que executam dessa forma, com like dos dois lados que eu vou demonstrar, né? E seu banco está com Latin 1. Então aqui, deixa eu ver o tamanho. Ainda está rodando. Eu vou dar uma paradinha aqui no... E assim que retornar, que terminar, eu demonstro o tamanho final, a quantidade de linhas que tem essa tabela. Então, retornando aqui, ele fez um insert. E essa tabela aqui, olha aqui, ó, ela está com uns 10 milhões de linhas. Certo? Muito bem. Eu vou dar um insert agora aqui para inserir dois registros com Sandro, tá? Dessa forma, nessa tabela. Depois eu vou fazer uma busca por pedaço do nome Sandro. Ok? Então eu vou executar. Já inseriu. Eu vou criar um índice aqui nessa tabela pelo campo de descrição. Mas esse índice não vai ser utilizado. Mas é só para te mostrar que mesmo criando um índice pelo campo de descrição, como o like vai estar dos dois lados, ele não vai usar o operador seek. Ele vai fazer o index scan, vai ter que ler o índice todinho, né? Vai ter o índice, no caso cluster, vai ler a tabela inteira para achar essa informação. Certo? Ou pode ler até fazer um index scan pelo esse índice, lendo o índice inteiro. Dependendo do tamanho do índice, é menos custoso do que ler o índice cluster, fazer um índice scan no índice cluster. De qualquer forma, vai fazer um índice scan, tanto no índice cluster ou no índice no cluster.
Eu vou executar aqui. Está criando o índice. Vou dar uma paradinha também na criação desse índice. Daqui a pouco eu volto. Então, o índice foi criado. Com esse comando aqui, a gente consegue verificar o tamanho, né, dessa tabela. Então, está aqui 1 GB e 500 MB. Aí a quantidade de linhas, 10 milhões de linhas. E agora vamos ligar as estatísticas para a gente verificar a quantidade de leitura e o tempo de execução. Eu vou ligar também aqui a opção para a gente verificar o plano de execução atual, que vai ser utilizado pelo analisador de query do SQL. Aqui, clico nesse botãozinho, só para mostrar para você que ele vai fazer o index scan, com certeza. E aqui vamos agora fazer a nossa consulta. Vou dar um select count asterisco, vou contar quantos registros existem naquela tabela que nós criamos, pesquisando pelo campo descrição, que foi o campo que nós criamos, o índice, mas que não vai ser usado. Por causa de quê? Por causa desse like aqui, ó, que tem um coringa dos dois lados. Né? Na verdade, porque tem um coringa no início. Quando você coloca o coringa no início, mesmo com o índice, ele não vai utilizar o índice, porque ele vai fazer uma pesquisa em todas as linhas dessa coluna, buscando qualquer informação que tenha sando no começo, no meio, no final. Tá? E aí ele não tem como usar o índice. E eu vou usar aqui o Option Recompile para, se tiver alguma coisa no plano, no cache, ele vai limpar isso daqui. Tá? E aí vamos ver o tempo, tá, efetivo de execução dessa query. Essa é a query padrão, essa que você pode estar já utilizando com esse like dos dois lados, com a database, com essa collection, padrão do Windows Server. Então, vamos executar aqui e vamos verificar o tempo de execução dessa query. Tá? Aqui está rodando aqui embaixo, ó, 7 segundos, 8 segundos, 9 segundos, 10 segundos, 11 segundos, 12 segundos, 13 segundos, está indo embora. Ó, 16 segundos demorou. Então, se nós viermos aqui em Messages, olha aqui, ó, ele leu 88 mil páginas de dados e o tempo de execução foi aqui, ó, 16 segundos. Certo? No total, o total gasto foi 16 segundos. Se a gente verificar o plano de execução através dessa aba, olha aqui, ó, ele usou o index scan, conforme havíamos previsto. Tá? E foi lá no NoCluster Index. Ele usou o index scan em cima do NoCluster Index, porque ele achou que era menos custoso ler todas as informações de dentro desse índice não cluster criado do que fazer a busca no índice cluster, porque o índice cluster tem mais informações, né? É todos os campos da tabela. Então ele achou que iria ler menos dados lendo o índice não cluster. De qualquer forma, ele fez o index scan. Ele leu todo o índice não cluster buscando a palavra Sandro. E com isso ele demorou, para trazer apenas 2 registros, ele teve que ler 88 mil páginas de dados e demorou 16 segundos. Tá? Agora, vamos usar a mesma query, só que vamos agora forçar o SQL a usar o collection, tá, do SQL Server, mas com a mesma cláusula. Sandro, mesma coisa, só que eu vou botar aqui collection SQL, que é a collection que deveria já estar no banco de dados. Mas você, como DBA, você já pegou um banco pronto, com aquela collection, e você não quer alterar toda a collection, mudar a collection do banco, tá? Porque dá um certo trabalho também. Você quer atacar queries pontuais, sem mexer na estrutura do banco de dados. Como é que você pode fazer isso ou indicar para os devs para mudar o código, nesse caso específico? Você vai pegar o código e vai colocar collection e a collection do SQL. Porque quando você for fazer isso, ele vai resolver o problema que ele teve da conversão implícita, né, do Unicode, que estava no banco de dados, com o varchar, que foi
criado pela tabela. Ele não vai mais fazer essa conversão implícita, e com isso você vai ter um grande ganho para esse tipo de query. Vamos fazer a simulação? Então eu vou rodar aqui, vou dar um... Lembre-se que demorou 16 segundos, a mesma query. Tá? E vou rodar aqui. Ó. Olha aqui, ó. Já terminou, 2 segundos apenas. Sentiu a diferença? E ele vai usar o mesmo plano. Ó. Fez o index scan também. Certo? Ele vai ler a mesma quantidade de páginas de dados. Olha aqui. Ó. Só que o tempo de CPU é muito menor. Olha aqui. Ó. O gasto de CPU foi muito menor, porque ele não teve que fazer essas conversões implícitas. Olha o tempo de 16 segundos para 2 segundos. Imagina uma base, uma tabela maior ainda. O tempo que você pode ter, o ganho que você pode ter, principalmente se você tem relatórios que faz muito esse tipo de like dos dois lados. Nos seus sistemas, pode ter sistemas que você trabalha, principalmente com gerador de relatórios, que fica colocando esses likes dos dois lados. Tá? Esse coringa dos dois lados. Existe ainda uma collation. Eu vou voltar, vou forçar aqui, ó, a collation padrão, que é a Latin 1, que é do próprio banco. Vou forçar ela para você ver que vai voltar o problema dos 16 segundos. Ou algo próximo a 16 segundos. Olha aí. Olha o problema. Pronto, aí. Então, se eu voltar a usar aquela collation novamente, a anterior do SQL, e não do Windows, vou mandar executar. Olha, 1 segundo. Certo? E existe uma collation que é ainda um pouco mais performática, que é essa collation aqui, ó. É a bin2. Certo? Mas para você usar essa collation, tá? Você precisa verificar, né, como é que estava o seu case e o seu asset sensitive. Ele teria que estar com case sensitive, tamanho de casa sensível, e asset sensitive também. Para você poder usar essa collation aqui. Tá? Ou seja, a sua collation original teria que ser assim: case sensitive e asset sensitive. Tá bom? Então, vou rodar aqui novamente. Olha aqui, ó. Muito rápido também, tá? Ela é mais rápida do que a anterior, do que a SQL Collation, tá certo? A explicação está nesse link aqui, ó. Mas basicamente é o que eu falei para você. Tá? Quando você cria uma base de dados por padrão, tá? Ou se você mandar criar dessa forma, o SQL vai criar com o padrão do Windows, o colete do Windows, que é N Unicode, certo? Porque você teria uma maior possibilidade de armazenar uma maior quantidade diferente de caracteres. Bom, mas tem esse problema se você cria uma tabela com um campo do tipo char e varchar e você usar um like depois pesquisando por aquele campo com coringa dos dois lados. Você tem um impacto negativo grande, como eu já demonstrei. Interessante que eu vi relatos que, por exemplo, em outras bases de dados, esse problema foi resolvido também, da mesma forma. Né? Por exemplo, no MySQL. Não fiz testes com Oracle nem com Amiga, mas você pode fazer também, certo? Fazer teste nesse sentido se você é um DBA de uma dessas bases de dados. Tá bom? Então aqui a pessoa deu um exemplo, where tabela, campo, like e tal, e aqui ele mudou isso em MySQL, where tabela, campo, colate, e aí ele colocou
tá? Esse colete. E a performance foi de 10 vezes. Tá? Ganhou em 10 vezes o tempo de resposta. Da mesma forma que aconteceu aqui no SQL Server, onde o tempo caiu de 16 segundos, chegou a cair para 1 segundo. Isso é uma performance tremenda, por uma mudança simples em termos de código SQL. Tá bom? Então era isso que eu queria demonstrar para você. Bateu também com o laboratório que o Fabrício Lima fez. Né? Valeu, Fabrício. Obrigado aí pela dica. Tá? Estou fazendo aqui a devida referência, né, pelo trabalho de vocês, parabéns. E eu coloco isso no curso também, que eu acho que vai ser útil para toda a galera aí que mexe com SQL Server, tá bom? Um abraço e até a próxima.